Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou Durval Braga Neto e é um prazer e uma honra sempre estar aqui com vocês. E a vocês que nos assistem pelo canal 44 AmazonSat e também pela nossa página no Facebook, facebook.com/AmazonSat. Muito obrigado pela sua audiência e é sempre muito interessante que você deixe a sua contribuição, dê sugestões sobre pautas, matérias, faça perguntas. É sempre um prazer interagir com você que nos acompanha. O Conhecer e Aprender de hoje vai falar sobre um tema realmente bastante crítico e interessante ao mesmo tempo, que é o seguinte: em tempos de crise hoje, o Brasil vive uma enorme crise. Uma grande dificuldade das empresas, em primeiro lugar, é como reter as pessoas, os talentos. E segundo, como manter esses talentos motivados num ambiente tão hostil como o que a gente enfrenta hoje. Para falar um pouquinho sobre esse tema, nós convidamos a Isabel Albuquerque, que é psicóloga, trabalha numa grande varejista aqui de Manaus, e ela tem muita informação para compartilhar com a gente e para justamente falar para a gente o que a gente pode fazer para você, empresário que nos acompanha, como é que se pode fazer para reter e manter esses funcionários realmente motivados. Isabel, é um prazer receber você aqui no Conhecer e Aprender. Muito obrigada pelo convite. Muito bacana. Isabel, eu queria em primeiro lugar te perguntar o seguinte: o que eu contextualizei aqui realmente é verdade? Obviamente existe uma crise muito grande e me parece que quem fica empregado fica super sobrecarregado em função daqueles que foram demitidos, né? Ou seja, você tem dois problemas aí: a questão da demissão e a questão de manter as pessoas, digamos, psicologicamente e emocionalmente equilibradas. Esse é o primeiro desafio no momento de crise, não é isso? Exatamente, porque assim, a crise é algo que a gente não controla inicialmente, né? Então existem vários fatores econômicos, políticos que decorrem para que a gente possa viver nesse ambiente. Só que o que acontece? As empresas elas começam a fazer esses controles internos, cortes de custo, né? Eventualmente os quadros são diminuídos, são estratégias para que ela se mantenha sua rentabilidade saudável e continue operando por mais anos. E mantenha os funcionários mais ou menos tranquilos. Exatamente. Né? Só que, assim, uma das atitudes que a empresa pode ter, né, para acalmar um pouco mais o funcionário é fornecer informação. Porque, assim, imagine, você trabalha e ter sempre aquele medo de, poxa, hoje eu vou trabalhar, mas será que eu posso ser demitido? Como é que vai ficar a minha conta? Como é que vai ficar a minha família, os meus filhos? Então, assim, sempre manter essa informação. Existem empresas que, quando elas fazem esses desligamentos, elas começam a fazer desligamentos dos colaboradores que já têm essa intenção de sair da empresa. Começa por aqueles que já estão... Isso, que em algum momento já demonstraram alguma insatisfação, querem às vezes pegar a rescisão para pegar aquele valor e de repente abrir uma empresa ou pagar alguma conta, algo assim, né, que a gente chama de demissão voluntária, né, o colaborador procura. E tiveram vários planos de demissão voluntária. Exatamente. Inclusive no polo industrial, né? Sim, em várias empresas. E aí o que acontece? Só que há uma comunicação para os colaboradores. Olha, existe esse programa, se você tem esse interesse, procure o RH da empresa e siga o seu caminho. Só que, assim, é diferente de você simplesmente anexar, chamar o colaborador e falar, olha, você está demitido. Tem que ter muito tato para fazer isso, né, Isabel? Sim. Porque isso cria um clima de pânico, eu suponho. Exatamente. E, assim, além do mais, assim, além dessa informação de que há redução de custos, principalmente sobre qual é a proposta da empresa para os próximos meses, os próximos anos, o que a empresa pensa, de que maneira ela vai agir para que não feche as portas também. Claro. Porque o que a gente viu nos últimos 2 anos, né, desde o finalzinho de 2013, 2014... 2016 se intensificou, várias empresas fechando as portas, e aí todo mundo fica, será que nós somos os próximos? E aí essa informação também de como é que está a saúde da empresa, como é que está, de repente, uma empresa de varejo, como é que estão as vendas, é uma empresa do distrito, como é que nós estamos a nossa produção, como é que nós estamos, informar para o colaborador os seus próprios indicadores. Ou seja, manter os colaboradores a par do que está acontecendo. Exatamente. Isso é fundamental, né, Isabel? Isso. Porque, assim, ninguém quer ser pego de surpresa. Né? Ninguém quer, de repente, imagina, você olha no jornal anunciando que a sua empresa não está bem. E sendo que você está lá dentro. Sim. Né? E poderia receber essa informação das pessoas que te lideram, que você confia, né? É uma troca. E também receber essa informação por terceiros, por pessoas de repente que não têm tanto tato, cria, imagino, um clima absoluto de pânico e pode comprometer os resultados, né? Sim, sem falar na competitividade. Sim. Porque se nós sabemos, vai haver uma redução de quadro, quem que vai ficar? Então, vai ficar o fulano. Por quê? Então, assim, essa competitividade ela fica mais aguçada. E assim, quanto mais competitivo o ambiente, também as pessoas ficam mais tensas. Claro. Sendo que a colaboração, ela seria um caminho mais razoável. Né? Porque colaborando que a empresa cresce. Claro. E como é que vocês têm agido nesse sentido, Isabel? A empresa de vocês
eu sei, tem informações que ela investe bastante, não só na questão de tornar as coisas, as informações compartilhadas e democráticas, mas também faz muito em função do desenvolvimento dos funcionários. E eu acredito que quando o funcionário se sente prestigiado, de uma certa forma, ele se sente um pouco mais tranquilo, né? Assim, há o reconhecimento em termos de meritocracia, né? Então, os melhores colaboradores, os que apresentam o melhor desempenho, recebem o reconhecimento frente à sua equipe, frente à empresa. Isso é importante, todo mundo quer ser reconhecido. Claro. Mas, principalmente, investimento em conhecimento, em treinamento e desenvolvimento. Porque, assim, muitas empresas não investem por achar que isso é um custo. Sim. E não é. É o melhor significado da palavra investimento. Sim. Por quê? Porque você acaba ficando com um colaborador que está preparado para produzir mais de maneira correta. E, ao mesmo tempo, esse conhecimento que é fornecido para ele não fica com a empresa. Esse conhecimento é dele. Mesmo que ele decida, em algum momento, não fazer mais parte daquele quadro, o conhecimento não fica. Entendi. Ele vai e leva esse conhecimento para a vida toda. Então, a nossa empresa ela trabalha tanto conhecimento de processos, conhecimento de função, quanto a parte técnica, produtos, parte técnica, técnicas de venda, mas, ao mesmo tempo, ela fornece treinamentos comportamentais, oferece essa oportunidade de crescimento dentro da própria empresa. Então, você está num cargo, mas você não precisa necessariamente permanecer naquele cargo toda a sua carreira. Isso é viável hoje? Vocês conseguem fazer isso? De dar uma perspectiva para o colaborador de que ele está numa posição, de que ele não vai ficar 10 anos, até porque isso acho que é a tendência, né? Hoje à tarde mesmo eu estava conversando sobre uma determinada empresa que faz com que no processo de integração o funcionário passe por todas as áreas. E existem algumas empresas, né, que inclusive fazem o seguinte, eles proporcionam que o próprio time escolha as pessoas. Né? E eu queria saber como é que vocês trabalham essa questão do desenvolvimento da carreira, né? Mas você vai responder isso para a gente depois do intervalo que a gente vai fazer rapidinho. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já, falando um pouquinho sobre essa crise e o que as empresas têm feito para reter os talentos e motivá-los também. Não sai daí. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e hoje nós estamos falando em como as empresas podem motivar seus funcionários, mesmo nesse momento recessivo que a economia brasileira atravessa. Como é que eu faço para dar uma perspectiva para esse funcionário, um plano de carreira? E para falar sobre isso, nós estamos hoje com a Isabel Albuquerque, que está dando dicas valiosíssimas para você que tem uma empresa, inclusive para você que está procurando emprego, saber exatamente o que eles pensam, como é que as empresas gostam de atrair esses talentos, o que eles imaginam que é bacana, o que se pode fazer para se tornar competitivo nesse cenário, não é isso, Isabel? Muito bem, Durval. E aí, continuando com o que nós estávamos falando, sobre essa progressão de carreira. Isso. A empresa, ela pensa muito nisso. Só que, assim, essa progressão, ela começa desde o momento em que você contrata o Na admissão. Exatamente. Como é que você consegue perceber ali que ele tem múltiplas possibilidades? Porque, assim, no trabalho de processo seletivo, é importante você, principalmente, detectar os comportamentos que estão de acordo com a cultura da empresa. Então, assim, desde aquele primeiro momento, você observa os colaboradores que têm, o candidato que tem essa possibilidade de quê? De aprendizado contínuo. Aquela pessoa que sempre vai ter essa curiosidade intelectual de buscar, galgar um crescimento na organização. Isso dentro da tua empresa, mas isso digamos, é uma tendência em todas as empresas de procurar esse perfil, ou as empresas têm algumas diferentes formas de contratar? Não é mandatório. Sim. Existem algumas empresas que ainda contratam, eu olhei, de repente, eu estou precisando, eu vou contratar você. Síndrome da cadeira vazia. Tá vazio, vem cá, senta aqui, a gente está precisando de ti. Mas não existe esse preparo da própria empresa, só que isso é ruim para a empresa e para o candidato, porque você vai colocar a pessoa certas vezes no cargo errado. E você acaba tendo um colaborador ruim, mas não é porque aquela pessoa não tem um bom desempenho, porque ela não está adequada ao cargo que ela está desempenhando. Não está bem alocada. Exatamente, porque assim como as pessoas têm a sua personalidade, os cargos eles têm um perfil. Tem um perfil de comportamento, perfil de conhecimento que você deve buscar juntar essas duas coisas, tanto a pessoa com uma personalidade similar ao perfil do cargo. Compatibilizar os dois. Exatamente. E o que acontece? Você acaba contratando e também ocorre o contrário, você contrata a pessoa apenas pelas competências técnicas. É um cargo que exige uma competência técnica e a pessoa possui. Ok, contratei. Só que você acaba, às vezes, demitindo pelo comportamento. Contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Mas quase sempre, né, Isabel? Exato. Se você for verificar de 100%, eu acredito que 95% das demissões ocorram por conta de comportamentos. E esse fator ainda é ignorado no processo seletivo.
Mas lembrando que técnica nós ensinamos. Se é uma dificuldade técnica, se até é um aprendizado de um outro idioma, você aprende. Você consegue ensinar. Agora, você mudar um comportamento difícil, né, muito mais difícil. Porque pressupõe a pessoa querer isso. Claro. Né? E a empresa não tem ela não consegue alcançar isso. Eu estava lendo um pouquinho sobre a maneira que o Google contrata, né? E eu percebi que o investimento maior deles, talvez 80% do tempo e dos recursos, são investidos no processo seletivo e não no treinamento. E eles explicam o seguinte, eles explicam que é muito mais vantagem você fazer isso no início, que aí você percebe ali tudo que você precisa, se o funcionário realmente vai aderir àquela questão da cultura da empresa, dos valores, do que você contratar e não investir tanto, e aí você tem que investir bastante dinheiro em treinamento. Funciona assim mesmo? Funciona, imagine. É melhor você pegar uma folha em branco e escrever, do que você pegar uma folha que está tudo escrito e você tentar apagar e reescrever. É lógico que existem os pré-requisitos de vagas, mas aí nesse começo que você já analisa como é que pode ser a carreira dessa pessoa dentro da minha empresa. Porque se você contratar uma pessoa que não está alinhada à cultura organizacional, talvez não passe nem dos 3 meses de experiência. Né? E isso também é um trauma para ambos, né, Isabel? Para ambos, porque a empresa já investiu no processo seletivo. O processo seletivo é um processo que é custoso. Né? O profissional que está ali naquele processo, ele recebe um salário. E as horas que ele está naquele processo é um investimento da empresa. O próprio local onde ocorre o processo seletivo. E o processo de contratação, porque tudo é regido, lógico, né, pela CLT. A nossa empresa, nós temos esse cuidado de tudo ser feito por contratos formais. E aí o colaborador também, em 3 meses, ele se sente frustrado. Claro. É tanto uma frustração da empresa em contratar uma pessoa que de repente tem um potencial e você não consegue aproveitar por mais tempo, e uma frustração do candidato, porque ele não se adequou àquela vaga e tinha também expectativas a serem atendidas, já tinha feito planos e não vai conseguir concretizar. Entendi. E em relação à questão da retenção, Isabel, como é que funciona a questão da retenção? A gente sabe hoje que, eu li uma estatística um tempo atrás, que mais ou menos 70% das pessoas acabam deixando os seus empregos, as suas empresas, porque simplesmente eles não se percebem desafiados. Né? Você acha que a questão de sempre estar proporcionando um desafio para o funcionário, você acha que essa é uma ferramenta de mantê-lo, de reter esse funcionário? Acredito que sim. Nós trabalhamos muito com esse entendimento de que todo ser humano gosta de ser desafiado, né, em algum momento, em determinada intensidade. E existem os desafios que são metas. Todo mundo tem que trabalhar com metas, independente de você trabalhar com vendas ou não. Existe uma meta a ser cumprida no final do mês, no final da semana, no final do dia. E a meta em si ela é um desafio. Agora, assim, se a empresa também não trabalha com metas, o próprio colaborador pode criar suas próprias metas. Tanto metas de produção, quanto metas de carreira. Então, quanto eu quero receber daqui a 2 anos? Vocês fazem esse trabalho, digamos, compartilhado? Também. A nossa empresa, quando é uma empresa de varejo, ela trabalha com metas que são compartilhadas, são comunicadas e são distribuídas de maneira coerente. E, ao mesmo tempo, nós temos processos seletivos que desafiam o colaborador a buscar a sua própria melhoria. Só que esse processo seletivo é um processo seletivo aberto, é transparente. Então, o colaborador, ele pode... da maneira como ele se vê naquele cargo, se inscrever. E aí, nosso papel como recrutadores é de fato proporcionar um conhecimento e, ao mesmo tempo, adequar o colaborador ao cargo que ele tem a maior afinidade. Perfeito, muito bacana. Isabel, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já, falando um pouquinho sobre como as empresas podem motivar e reter seus funcionários num tempo de crise. A Bebê Bombom completa 30 anos, o Colégio Conexos completa 16 anos e é uma alegria para nós. Mais do que só comemorar uma festa, poder ter passado e ter criado, feito histórias, feito parte da vida de tantas famílias, de tantas crianças, ter contribuído na formação de tantas pessoas de bem que já passaram por aqui. E poder olhar para trás e ver que é uma trajetória de sucesso, é um trabalho para várias gerações. A escola está sempre se edificando na vida das pessoas que ela ajuda a formar. Então, o próximo passo da empresa é seguir para o ensino médio, porque hoje nós trabalhamos até o ensino fundamental. Então, nossos novos sonhos é fazer o mesmo trabalho de qualidade no próximo segmento da educação.
Estamos de volta com Conhecer e Aprender. Nós estamos falando aqui com a Isabel Albuquerque, que trabalha numa grande varejista aqui em Manaus. Nós estamos falando justamente sobre como motivar os funcionários, como reter esses funcionários nesse momento de crise. Isabel, semana passada li um artigo de uma empresa em São Paulo que se preocupa tanto com o funcionário que, por exemplo, quando o funcionário chega com um pouco de dor de estômago, eles ligam para a cozinha e dizem, olha, vocês podem preparar um frango grelhado, uma saladinha para ele. Recebe os funcionários diariamente, por exemplo, com um suntuoso café da manhã, aquela acolhida super calorosa e por aí vai. Várias iniciativas para deixar o funcionário realmente muito próximo, para tornar o ambiente mais humano. E eu sei que a empresa que você trabalha tem um investimento muito forte, sobretudo em treinamento e capacitação, que também eu acho que é um grande diferencial competitivo para quem está trabalhando numa empresa dessas, né? Me fala um pouquinho sobre as iniciativas que vocês têm na empresa de vocês. Nós temos, além de ações de endomarketing, né, que é esse investimento da empresa, justamente nesses eventos que são extra jornada de trabalho. Então, o que a gente verifica? É um Dia das Mães? Vamos comemorar o Dia das Mães todo mundo junto, né? É uma data que sensibiliza todo mundo e, ao mesmo tempo, como é uma rede de varejo, também trabalha muito essa questão da venda. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente reconhece os nossos colaboradores que estão internamente? Essas datas comemorativas nós buscamos, mesmo que seja de uma maneira simples, não deixar passar em branco. Nós também temos iniciativas de, é aniversário do colaborador, vamos comemorar, vamos parabenizar, dar visão a ele, faz um bolo, alguma coisa assim que não deixe passar em branco. Imagina, nós passamos 8 horas no mínimo dentro do ambiente de trabalho. Às vezes nós passamos mais horas com a sua equipe de trabalho do que com a sua família. Então é muito melhor você trabalhar numa empresa onde vai te proporcionar um clima organizacional agradável, que você se sinta bem, que você se sinta querido e ao mesmo tempo você se sinta acolhido, do que em um ambiente altamente competitivo. Claro. Né, e que de repente não te deixe ser quem você é. Né, que aí eu acho que é um dos grandes sofrimentos do ser humano, não poder ser quem você é. Você está ali num ambiente que você sabe que talvez você não se sinta pertencendo àquele ambiente, ou então com uma conduta, uma cultura diferente da sua, isso realmente é muito duro, né? Por mais que o salário seja excelente, né, Isabel? Isso, e aí vem um dos fatores. Todo mundo fala, um salário alto motiva, mas ele motiva até que ponto? Exatamente. Ele não é um fator primordial. E o ser humano, ele é um ser social. Sem dúvida. É da nossa natureza. Nós gostamos de conversar, de estar entre pessoas. É isso que nos faz ser humanos. Tem umas fotos aqui que eu acho que a produção separou, bem interessantes. A gente pode compartilhar? Isso aí é um treinamento, Isabel? É um treinamento de um processo seletivo interno, né, que nós realizamos com os colaboradores que querem mudar de cargo. Isso é interessante. Isso, eles querem mudar de cargo e aí a gente oferece um processo seletivo, tem provas seletivas e ao mesmo tempo nós temos também o próprio treinamento, tanto online quanto presencial, porque é muito importante assim, oferecer tudo que for o caminho correto para que o colaborador também saia do seu cargo atual e vá para um cargo futuro, mas de maneira concreta, não só trocar de cargo. Você tem que se ser preparar. Preparado para isso, né? Isso, é uma mudança. E como você falou, desculpa. Não, fica à vontade. Como você falou lá no início, na hora que vocês estão contratando, vocês têm esse cuidado de ver ali as alternativas que realmente o funcionário pode ter, né? Isso, porque assim, se você vai trabalhar com atendimento ao público, existe um perfil voltado para isso. E aí é isso que a gente continua trabalhando. E existe um momento de treinar e existe um momento de desenvolver. E é nesse desenvolvimento que a gente sempre pensa, né, qual é o melhor caminho para o colaborador. E aí é muito interessante, porque não existe essa predileção. Você tem essa autonomia, o colaborador tem essa autonomia de buscar um processo seletivo interno, mas ao mesmo tempo ele tem a responsabilidade de se preparar para passar nesse processo seletivo, buscar o conhecimento que nós vamos proporcionar e ao final disso estar preparado para a promoção. Então, assim, é uma responsabilidade compartilhada. Claro. E você acha que isso, de fato, tem surtido efeitos positivos? Você percebe que realmente há uma diminuição ali em relação a empresas que, de repente, não têm essa atenção com cuidado? Você acha que isso faz uma diferença? Acredito que sim, porque o colaborador, ele sempre observa. Ele tem o objetivo dele, todo mundo tem a sua motivação. Se você tem uma empresa com 2.000 funcionários, você tem 2.000 motivações diferentes. Algumas coincidentes, mas são diferentes, né? Exatamente. Você tem uma empresa na cabeça de 2.000 pessoas que é uma empresa diferente. Mas a maneira de você unir isso é oferecer as mesmas oportunidades de crescimento. E quando você observa que essa oportunidade ela é uma oportunidade de ganho para a sua vida, porque ainda existe essa cultura também de que o trabalho ele é algo penoso, mas o trabalho ele é um meio para que você alcance também os seus sonhos, a sua qualidade de vida.
E quando a empresa te proporciona esse valor, você olhar esse significado do trabalho e esse processo seletivo como te dando importância, esse reconhecimento do teu desempenho, isso sim traz uma satisfação para o colaborador. E do lado do colaborador, da pessoa que está procurando uma oportunidade de emprego, que está de repente foi impactado por essa crise horrorosa que a gente vive, como é que o teu grupo, como é que as empresas podem perceber, o que as empresas entendem que é necessário para essas pessoas? Porque muitas vezes a pessoa sabe que precisa falar inglês, precisa, enfim, ter um perfil de liderança, mas isso às vezes não é muito claro. O que você diria para quem está nos assistindo nesse momento e de repente está sofrendo e quer se preparar para voltar ao mercado de trabalho, Isabel? É importante sempre buscar conhecimento. Nós vemos, nós estamos quase ultrapassando a era da informação, passando por um outro nível. Sim. Porque é conhecimento para todo lugar onde nós olhamos. Então, assim, aproveitar as oportunidades. Existem muitas oportunidades de preparação. Mesmo que você não busque uma educação formal. Você não precisa. Eu não tenho recurso para me matricular numa faculdade. Mas nós temos a internet, um YouTube, um Google. Você, de repente, pode buscar toda a sua preparação. Ao mesmo tempo, você pode buscar profissionais que sejam referência nessa área. Então, de repente, eu quero ser astronauta, por exemplo. Então, posso buscar palestras de pessoas que estão nessa profissão. Eu também posso buscar qual o caminho que elas trilharam para chegar até ali. Então, de início pode parecer um sonho impossível, mas ao mesmo tempo é um sonho possível, só que é trabalhoso. E quando você busca também, assim, cargos também... Isabel, mas eu não quero ser um astronauta, eu quero ser uma operadora de caixa, por exemplo. Ok, você quer ser uma operadora de caixa? Você conhece a função? Que tal você ir numa empresa e observar a empresa que você quer trabalhar e observar como é que esse profissional trabalha, como é que é a rotina. Uma referência, né? Exatamente, e conversar, as pessoas estão abertas a conversas. Então aborda, como é que é o teu dia a dia de trabalho, você gosta de trabalhar nessa empresa e conhecer a própria história da empresa. Isso é muito importante também, né? Muito importante, se você tem um filme do O Diabo Veste Prada, quando você assiste a atriz principal, né, quando ela chega para entrevista, ela não sabe nem quem vai ser a chefe dela. Então, assim, existe um preparo do próprio candidato. Sim. Você buscar conhecer a sua empresa, a empresa que você quer ingressar. Não pode ser um processo às cegas, né? E todo o processo tem uma etapa de provas. Então, português, matemática, que são as matérias mais básicas. Então, buscar sempre exercitar. Porque, às vezes, eu terminei ensino médio há 10 anos atrás. Então, assim, não deixa o teu conhecimento ficar obsoleto. Muito legal. Isabel, olha, o papo está muito bacana, tem muito assunto para a gente falar, mas, infelizmente, o programa está chegando ao final. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que os telespectadores que nos acompanharam ganharam várias informações bacanas e é você que nos acompanhou pelo canal 44 Amazon Site. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem tem mais Conhecer e Aprender. Até mais.